Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Olá, ouvintes do Senta, que lá vem spoiler. É assim, neste clima de paz, no meio da natureza, que a gente vem falar de um filme calmo, tranquilo e que... não é nada disso. O papo hoje é sobre um filme extremamente incômodo. Man, Faces do Medo, o mais novo terror da A24 e que está nos cinemas brasileiros. Eu sou Rafa Prada e para falar sobre essa história eu estou muito bem acompanhado dela, que fala desde lá da terrinha. Lari, que tal um passeio por aquela floresta bucólica do filme, hein? Oi, turma! De jeito nenhum, Rafa, nenhum passeio. Acho que não teria durado 2 horas naquele lugar. Eu teria ficado incomodado, pegado o meu carro e ido embora. Eu teria vazado rapidinho, viu? Eu acho até que eu fui otimista em 2 horas. Acho que 15 minutos eu teria visto aquele cara lá da recepção e pensado... Foge que é cilada. Já começa estranho já, né, Lari? Mas enfim, quem também está por aqui hoje, claro, é o nosso Marcos Benedicto, o nosso Marcudo. Marcudo, esse subtítulo te dá mais medo do que o final do filme em si? Fala, Rafa, Lari, pessoal. Eu até achei esse subtítulo interessante, mas aquele final realmente é bem bizarro, hein? Bizarro, mas com sentido, né, Marcudo? Bom, queridos, olha... Antes de a gente dar sequência aqui, é sempre bom lembrar que, assim como o nosso nome já diz, a gente capricha bastante nos spoilers, tá? Então, antes de continuar conosco, dá um pulo nos cinemas para assistir Man, Faces do Medo. Combinado? Norbinha, solta o trailer pra galera, por favor. Hello. Hi. Mrs. Marlowe, yes? Harper, yes. Do, come in. The words I have to say. It's a beautiful house. But they're true. Would it just be you staying, or Excuse me? Mrs. Marlowe? No. Until you give your love, there's nothing more that we can do. Apple from the garden? Yeah, it was delicious. No. Mustn't do that. Forbidden fruit. Oh, God, sorry, I'm joking. Oh. Bom, vamos entender aqui esse negócio, né? Man, Faces do Medo é um filme distribuído pela A24, um abraço, Cunha, que é escrito e dirigido por Alex Garland. Você já deve ter tido contato com o trabalho desse inglês de 52 anos, que até então transitava mais pelo meio da ficção científica. Ele também escreveu e dirigiu Ex Machina, o seu festejado longa de estreia, e Aniquilação, que teve as suas controvérsias, especialmente de lançamento, mas que é um filme muito interessante. Ele ainda também escreveu e dirigiu a série Devs, antes de chegar a este Man, Faces do Medo, que é o nosso assunto de hoje. E sobre o que é esse filme? Falando aqui rapidamente, a gente acompanha a história da Harper, personagem vivida pela Jessie Buckley, que depois da morte do marido, vai passar uma temporada em uma casa de campo, onde coisas estranhas começam a acontecer. O elenco é enxuto e não podemos deixar de citar aqui, claro, o Rory Kinnear, que interpreta um monte de personagens. Mas, antes de a gente continuar, vamos dar uma passada pelo que o público e crítica andam falando aí do filme. Conta pra gente, Marcudo. Olha, Rafa, acho que é bem mais fácil digerir o Fruto Proibido do que o filme. Então a recepção tem ficado de mediana para baixo. Lá no IMDb, o filme conta com quase 31 mil avaliações e tem a nota média de 6.1. No Metacritic, o Metascore aponta 65 da crítica e só 5.3 do público. No Letterboxd, olha só, o filme está com 2.9 de 5 e no Rotten Tomatoes ele conta com aprovação de 69% da crítica e somente 39% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa por aqui, que é a opinião do Senta que lá vem spoiler. Ô Lari, conta pra gente as suas primeiras impressões sobre Man, Faces do Medo. A minha primeira impressão foi, what the fuck, que filme é esse? Terminei de assistir ele 1h da manhã, eu só pensava como é que eu vou dormir depois de ver essas cenas bizarras, tá? Então eu preciso confessar que o ato final, eu tava louca pro filme terminar, porque eu não tava conseguindo digerir direito aquelas imagens, porque é um horror bem visceral.
copiando as palavras do Rafa, que a gente já fofocou um pouquinho antes aqui, viu? Eu só pensava como que eu ia lidar. Eu sou uma pessoa, deixa eu até fazer um parênteses aqui, que tem medo de assistir filmes de terror, porque eu fico sem dormir por 2 semanas aproximadamente. Então eu pensava, como que eu vou encarar isso aí? Porque é complicado, viu? Preciso dizer que o início do filme ele tem um terror mais psicológico, então eu estava gostando muito, até mesmo pela temática, falando sobre masculinidade tóxica, e eu estava mais apreensiva. Com uns sustos, claro, mas sem aquele jump scare, aquela coisa trivial de filmes de terror. Não, ali eu estava realmente envolvida e tensa. Mas os últimos minutos do filme, a partir do momento que tem uma mão que entra pela caixa de correios e ela vai ser dilacerada, dividida ali ao meio, desandou, foi ladeira abaixo. E por mais que a história fosse interessante ali com relação ao conteúdo, vamos explorar mais isso depois, tava difícil de olhar para a tela e aguentar todo aquele sangue, toda aquela exposição, sabe? Então essa foi a minha primeira impressão. Mas eu lembro de uma frase que dizem por aí, sei lá quem falou, mas a gente repercute, de que os espectadores eles até aceitam um início ruim, mas não aceitam um final ruim. E eu acho que é justamente por isso que às vezes a recepção tá meio mediana, como o Marcudo apontou antes. Nalari, esse final não dá pra dizer que estraga o filme, porque não é esse o sentido que ele traz. Mas ele deixa aquela última impressão, né, de que todo aquele começo parecia uma enganação pra gente chegar aqui no que o diretor realmente queria mostrar, o Alex Garland queria mostrar. O que pra mim não é exatamente uma verdade. Talvez seja uma maneira de ele, ainda dentro das nossas primeiras impressões, chocar e incomodar para um assunto que às vezes fica muito no campo do debate e a gente acaba não percebendo o quanto ele é impactante na vida das mulheres. E digo isso porque aqui ele usa muito sangue, muito sangue mesmo. Mostra a cena do marido da Harper, depois que ele cai, né, e preso pela grade, com o tornozelo todo quebrado, que são características que vão aparecer durante o filme. É importante a gente reparar nesses detalhes. Mas para minhas primeiras impressões, eu achei um filme realmente muito impactante. Porque a crença de que nem todo homem é assim, para mim vai bem por água abaixo aqui, e eu acho que é a intenção do Alex mesmo. Todo homem é assim. Só que alguns sabem lidar melhor que os outros, alguns conseguem trabalhar isso, outros não. E o fato de a gente ter aqui o mesmo ator para vários personagens, ele é muito simbólico. Então, minhas primeiras impressões no início foram as mesmas da Lara, tipo, terror psicológico, que legal. Tipo, caralho, que porra é essa no final? E aí foi crescendo em mim, conversando com a Pri, minha esposa, / amiga, / companheira, sobre o que tudo isso representava. Acabo gostando mais hoje do que quando assisti. Essa que é a verdade. Eu tô com vocês, eu achei o filme bem incômodo. Para as mulheres, a história ressoa ainda mais, né? A gente vai falar mais disso, mas eu acho que é um filme para levar todo mundo a refletir. Eu acho que tecnicamente o filme é muito bom. Logo no começo, enquanto a Harper tá indo para a cidade, parece uma imagem do lugar que parece até que é uma pintura, né? E o jeito como o som é usado para colocar a gente dentro daquela natureza também é muito interessante. O filme consegue transmitir aquela sensação de paz à Harper, mas de tempo em tempo tem os flashbacks da morte do marido, que são vermelhos, sangrentos, com barulho alto, extremamente incômodo, porque essa é a vida da protagonista, né? É isso que o Alex Garland está tentando traduzir em imagens, e é incômodo mesmo de ver, e talvez isso explique também a má recepção do filme, entre outras questões. Eu só queria falar rapidinho sobre distribuição, porque os filmes da A24 eles costumam ter um apelo grande, especialmente dentro da bolha, mas como não tem distribuição direta no Brasil, eles costumam demorar para chegar aqui. Man tinha sido lançado em maio pelo mundo e só chegou por aqui agora em setembro. Então muita gente assistiu por outros meios e acabou perdendo um dos aspectos mais interessantes do filme para mim, que é a cinematografia. Então fica aí a dica, tragam os filmes da A24 mais rápido para cá. E dentro desse assunto, Marcudo, para a gente poder encerrar esse nosso primeiro debate, ou primeiras impressões, é importante lembrar que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é o maior sucesso da A24 no mundo, no Brasil. Já ficou bem claro que os filmes da A24 chamam muita atenção, ganhando premiações no mundo inteiro e também todo o nosso apreço, mas ainda assim a gente continua recebendo muito tempo depois. Mas o que fala de distribuição, né, Marcudo? Se até mesmo o filme brasileiro não chega onde deve chegar, né?
Bom, gente, o filme, apesar de ter sido escrito e dirigido por um homem, tem um direcionamento feminista muito forte. E eu queria saber de você aqui, Lari, como é que você se identificou, ou como você identificou os elementos desse filme, e mais do que tudo, né, como é que você se relacionou nesses elementos que o filme traz? Nossa, eu me identifiquei demais em várias situações, tá? A começar com o medo de andar sozinha pela rua, em lugares que tem ou pouca circulação, ou à noite. Toda mulher já olhou para trás, andando na rua para verificar se não tinha alguém nos seguindo, aquela sensação de que tem alguém nos espionando, ou enfim, a gente se identifica com isso. Infelizmente, acontece com frequência. E detalhes, como por exemplo, lá o padre, o vigário, né, colocando a mão na perna dela, da Harper, quando conversa com ela, que inicialmente ele tá lá como se fosse para dar, aparentemente, né, um consolo no início da conversa, e aquilo desanda completamente até o ponto que ele culpa a personagem pela morte do ex-marido. E assim, a gente sabe que ela não tem culpa nenhuma disso. Então, para os homens do filme, é como se a Harper ela fosse responsável por estar sendo seguida, por causar o desejo nos homens, por estragar o seu próprio relacionamento. Tudo é colocado a culpa na personagem principal. E, de novo, né, até pelo próprio suicídio do marido. E a gente sabe muito bem que não é por aí, mas infelizmente a gente está, assim, inserido numa sociedade machista, e o filme vai abordar justamente esses relacionamentos abusivos. E diante disso que o Rafa pontuou, todos eles são interpretados pelo Rory Kinnear, que tá super bem, não dá pra falar no papel, né? São nos papéis, que realmente todos eles são muito incômodos, mas que trazem essa reflexão, né? Será que os homens de alguma forma são todos iguais? Não são? E por isso, além da parte final, é muito incômodo nisso. Porque quando eu tava assistindo o filme, eu confesso que eu não tinha assistido o trailer, eu não sabia nada de nada, tá? Eu sabia que era um filme de terror. A primeira vez que ele aparece pela segunda vez, eu fiquei, ué? Será que é ele? Será que não é? Aí a terceira vez eu falei, não, eu preciso dar um pause nisso aqui. E eu vou pro IMDb ver se é o mesmo ator mesmo, porque eu não vou ficar pensando nisso o filme todo. Eu preciso saber agora, porque isso vai dizer muito sobre a minha experiência. Talvez a sensação do diretor para que a gente absorvesse melhor era que a gente não soubesse disso e ficasse realmente intrigado até o final do filme, mas eu pensei, eu não vou passar por isso, eu quero saber agora. Mas eu achei muito interessante essa abordagem. Pelo tema e por esse conteúdo, já adianto que vale muito a pena você ter essa experiência cinematográfica. Esse filme, na verdade, é uma grande sessão de terapia, né? A Harper carregava uma culpa enorme porque ela tinha sido forçada a absorver, né? O marido colocou a culpa da morte dele nela, que nem a Lari falou. E lidar com esse ato de covardia não é fácil, né? Então ela precisou mergulhar para dentro de si. E aí, em contato com a natureza, ela criou aquele mecanismo de cura, mas que envolveu um processo longo, né? E o medo da Harper, eu acho que pode se estender a qualquer mulher, que nem a Lari falou pra gente, né? O medo de não poder de viver livre, independente, sozinha. O medo de sempre ter que lidar com um homem que desrespeita o corpo, a dor, a inteligência dela. Tem uma cena que ela fala pro marido, eu vou me divorciar de você porque eu não consigo viver. Achei bem forte. E além disso tudo, é isso, né? O medo de ser culpada pelas agressões que ela própria sofre. Né? Aquela história de que ela foi atacada, mas olha o vestido que ela estava usando, né? É muito comum a gente ver isso. E é interessante pensar que em todos os momentos ela estava interagindo com si própria, né? O que mostra como esse tipo de violência e sofrimento vai cavando uma vala no subconsciente. E também dá para dizer que, de alguma forma, ela tinha passado por todos aqueles tipos de encontros que ela tem no filme. E a gente vê como é uma jornada psicológica pela maneira como ela lida com aquele monte de homens. Ela não desconfia do fato de todos terem o mesmo rosto. E é interessante como o sofrimento dela no passado vai sendo incorporado ao presente. A gente vê isso com o grito dela no apartamento, virando o grito na igreja. E tem muito pela trilha sonora também. A primeira vez que ela vê o homem nu, aquela trilha que incorporava os cânticos dela no túnel, é tomada por cânticos masculinos. E a felicidade dela está o tempo todo sendo sobreposta por alguma coisa provocada por aqueles homens. A amiga dela fala que ela foi para aquela casa para se recuperar, e ela não podia deixar os homens estragarem aquele momento.
E eu acho que a atuação da Jessie Buckley ajuda bastante, é uma atriz que eu gosto muito. Eu sempre falo que ela merecia mais reconhecimento lá por A Filha Perdida. Ela transmite bem essas nuances da personagem, desde aquele alívio e felicidade no começo, no contato com a natureza, passando pelo medo que vai se instalando e aumentando durante o filme, até o final, que ela se mostra decepcionada, mas não surpresa com aquela descoberta que ela faz. E o Roy Kinnear realmente está ótimo, é assustador naquele monte de papel, especialmente na sequência final, né, que tem vários partos, aquelas expressões de terror que ele faz ali são ótimas. E uma curiosidade, aquele menino que xinga ela, na verdade é outro ator, é o Zack Rothera Oxley. Né? Teve algum CGI para parecer mais o Roy Kinnear, mas o moleque já é a cara dele, nem precisava. Marco, eu ouvindo tudo isso que vocês estão falando, tem algo que talvez seja ligado com primeiras impressões que a gente tinha falado. Todas essas camadas do filme, elas acabam sobrepostas pelo final super grotesco. E acho que a intenção do Alex era ótima, era perfeita, porque talvez ele quisesse passar pra frente o quão grotesco os homens são, justamente daquela maneira. Como um nasce depois do outro, como um nasce de dentro do outro. Como simplesmente não para, é uma máquina de produção de homens escrotos. E tudo isso tá muito dentro desse contexto que vocês falaram agora, porque todos esses assuntos são vividos por mulheres e criados por homens. Então, eu acho que como nós somos o Senta Que Lá Vem Spoiler, a gente pode conversar e falar sobre os spoilers do filme. O começo, que muita gente acabou não percebendo, mas é muito importante pro filme, quando ela come a maçã, né? Trazendo para dentro do filme o pecado original de Adão e Eva, e o quanto no final ela tá sentada com aquela folha e o que o ex-marido, entre aspas, pergunta para ela o que é... Não, ela pergunta para ele, né? O que ele quer dela? E ele fala amor. E a gente tem tantos assuntos, né? Do pecado original é da mulher mesmo, mas quem sofre com tudo isso não é a própria mulher. A mulher tá pagando por esse pecado não é dela. Porque no final também tem um quê de maternidade, se você parar pra pensar. Né? Os homens nascendo dentro de si mesmo, e no final o último que nasce vai atrás da mulher, buscando amor. Só que tudo isso é muito fodido. Porque se você pensar nos personagens do menininho, que ele quer brincar de esconde-esconde com ela fala que não quer e o moleque manda vagabunda. Que isso, velho? Moleque? O padre encostando de forma inapropriada na perna, como a Lari bem comentou. Né? O cara pelado, gente, ele é um simbolismo para mim dos nudes atuais. Homens indiscriminadamente mandam fotos peladas para as mulheres como se elas fossem obrigadas a ver eles pelados. Durante a divulgação do filme, lá em maio, junho, teve uma campanha chamada Nem Todos os Homens, de protesto contra esse filme. E acho que talvez os homens precisem parar de se defender e começar a se olhar. Porque, infelizmente, sim, são todos os homens. Sim, somos todos nós, gente. São literalmente milhares de anos perpetrando um comportamento que hoje a gente consegue identificar, porque hoje a gente dá mais voz para o feminismo. A gente ouve mais as mulheres. Mas é o que a Pri me falou e eu concordo 100% com ela. É 2 para frente, 1 para trás. 2 para frente, 1 para trás. A gente dá esse espaço e reclama. Dá esse espaço e toma o espaço. A gente tem que parar com esse negócio de que as mulheres têm que atravessar a rua para poder se sentir feliz, se sentir segura, não poder olhar por trás do ombro porque tem que ficar se preocupando o tempo todo. Cara, isso tem que mudar. O filme traz isso pra mim. As cenas que o Marcudo bem lembrou aqui, e tem até um quê de ficção científica, viu, Marcudo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, porque é tão montadinho aquele cenário, nas cores, parece um cenário de outro lugar e não encaixado nesse filme mesmo. As reações do ex-marido com ela, cara, aquilo ali é o machismo, é o puro suco do machismo, como a gente diz hoje em dia. O Marcudo usou uma palavra que eu achei perfeita para definir, a covardia do homem, de imputar na mulher toda a culpa de um relacionamento ruim, de um término. Lembrei um pouco de cena de um casamento, né, onde você tem essas discussões do Ingrid Bergman durante toda a série, né? Enfim, acho que falei bastante aqui,
mas o filme ele é visceral, como a gente falou aqui, ele é grotesco, porque o comportamento masculino ele é grotesco, e acho que ele usa isso para poder chamar mais atenção, ainda que isso divida opiniões no final. Bom, pessoal, como a gente comentou lá no começo, o Alex Garland ele era um diretor de ficção científica até chegar em Man. Como vocês acham que esse filme fica dentro da filmografia dele? E em qual prateleira dos terrores da A24 vocês colocariam? Bom, então aqui com relação à filmografia do diretor, eu adoro Ex Machina, tá? Mas eu não vi Aniquilação. Então, eu penso que, enfim, Man entra como um filme morno. Porque por mais que o debate seja sensacional, nem só de uma boa temática, de um bom conteúdo, se faz um bom filme. E pra mim, a narrativa perde a força. A história é boa, mas a condução deixa a desejar em alguns momentos. Porque eu tenho a sensação de que... Sabe quando o diretor tá se achando super metafórico e simbólico? Eu tô arrasando, será que eles estão vendo isso? E, cara, a gente tá vendo tudo, a gente tá entendendo tudo, tá super na cara assim. E eu acho que ele se ensaia pra um plot twist, pra alguma coisa que, pra mim, não teve uma grande revelação. Ele foi mais do mesmo, tá? Então... eu acho que tem um super potencial enquanto filme. Ele é um filme que eu recomendo, eu acho que é bem importante, mas eu acredito que os debates são mais interessantes do que a própria experiência de assistir o filme em si. É legal ver com companhia, é legal ter essa troca que a gente está tendo aqui no Senta Que Lá Vem Spoiler, justamente para que a gente possa elevar o filme a um outro patamar, a outra prateleira, talvez, pensando agora na estante da A24. Porque... eu gosto muito de Hereditário, Midsommar, O Farol também é sensacional. E aqui eu não consigo colocar o Man no mesmo nível. Eu coloco na estante do meio para baixo. O que traz para esse do meio aqui é justamente essa conversa que a gente está tendo, que é super rica. Agora, o filme em si, eu jamais vou revisitar. Sendo bem sincera aqui, assisti, experiência legal e tal. Amo a Jessie Buckley ali. E... é isso. Quero ver ela em outros papéis, não precisar revisitar esse próprio filme aqui. Mas pra quem gosta de filmes de terror, eu acho que tem que assistir. Eu acho que tem tanto filme de terror ruim de um modo geral, aqueles, como eu mencionei antes no início, esses jumpscares baratos, assim, só pra dar um sustinho. E aqui não, a gente realmente é conduzido pra ficar apreensivo. É uma pena que no final seja, é só isso mesmo. Eu te entendo, Lara. Eu gostei muito dessa definição de que é um filme que é mais legal debater do que de fato assisti-lo. Legal, verdade, eu acho que é bem isso mesmo. E talvez faça parte aí dessa transição de carreira do Garland, né? Porque ele é um cara que começou como roteirista há mais de 20 anos. Para quem lembra aí, ele foi roteirista daquele filme A Praia com o Leonardo DiCaprio. Então ele fez parte daquele filme também, ou seja, ele escrevia já essas situações mais caóticas. E dali ele foi crescendo, né? Ele dirigiu, como a Lari bem lembrou, Ex Machina, Aniquilação. Ele também fez aquela série Devs, que é muito boa também. Acabou já finalizada, mas era uma série legal, era bem feita, de ficção científica, né? Mas ele chega aqui em Homens com uma outra visão, né? Saindo da ficção científica para entrar mesmo na parte do terror psicológico / horror, que acho que é isso que ele faz aqui. É uma transição bem sucedida? Acho que pelo que nós estamos falando aqui, talvez ainda não. Talvez pela A24 ele consiga chegar mais longe, já que a A24 dá espaço para produções com um pouco mais de largura artística, por assim dizer, né? Mas acho que ainda não chegou lá. Tanto é que se a gente pegar a prateleira de terror da A24, eu diria que não tá na primeira, né, Marcudo? Pra mim, pelo menos, sabe? A gente pode falar que ela tá na prateleira do meio ali, bem abaixo de Hereditário, que é um socão na cara de maravilhoso. Abaixo de Midsommar também, que é um terror psicológico absurdamente incômodo, mas que entrega, né? Não é só discutir, você realmente gosta de ver. Então eu diria, viu, Marcudo, que tá aqui na prateleira do meio, esse Man.
Eu concordo. O Alex Garland, ele sempre se mostrou interessado em estudar as pessoas, desde de Ex Machina até Aniquilação, que é o filme mais ambicioso e controverso. E aqui ele faz um estudo menor e mais intimista, mas que não funciona tão bem que nem os outros trabalhos. Eu acho que ele foi habilidoso em criar aquele clima de suspense e tensão, mas ele escala as coisas de um jeito que ele não consegue justificar depois. Por exemplo, se a gente tem aqui uma jornada psicológica, qual que é o sentido de todas aquelas imagens de altar demoníaco que levam a gente a pensar que tem algum ritual satânico? Isso nunca acontece, né? Tem até aquela cena da câmera entrando no olho do servo morto. Eu não sei pra que tudo aquilo, me pareceu meio gratuito. E dentro disso tem a figura do cisne. Porque quando a Harper pergunta pra criatura o que ela é, ela diz que é um cisne. E isso é interessante, porque tem o cisne branco e o cisne negro, eles são vistos como dia e noite, luz e sombra. Eles também podem estar juntos, tendo um significado mais meio andrógeno. E talvez seja a representação de como estava a cabeça da Harper, né, tentando conviver com tudo aquilo. E o homem nu também, que o Rafa citou, ele representa muito a natureza, ele se transforma na natureza no final. Né, e talvez isso venha do fato de que o que a gente tem de mais primitivo é a natureza. E a Harper precisava chegar na origem daquele medo dela para poder expurgar. Então eu achei interessante como ele trabalhou isso. E eu também gosto bastante do trabalho cinematográfico. Achei interessante como ele apresenta a Harper naquele cenário, falando daquela cena do túnel, por exemplo. Em vários momentos, aquilo parece uma imensidão escura muito maior do que realmente é. E o túnel tem um significado simbólico de um processo que você atravessa e sai transformado. E a gente olhando a Harper de fora, ela parecia iluminada, mas olhando ela de dentro do túnel, ela estava toda escura. E ela foi até a metade, mas ela não conseguiu completar o processo, né? Justamente porque do outro lado tinha aquele medo que tinham colocado nela que estava impedindo. E isso inclui também a fotografia, que é do Rob Hard, que também fez a Aniquilação, que tem uma fotografia bem diferente. E aqui é interessante como ele vai aos poucos colocando o vermelho do apartamento da Harper naquela casa anterior, pré-juntando aqueles dois mundos que era uma coisa só, né? Que era a mente da Harper. Então a parte técnica do filme é muito legal. Mas assim, na questão das prateleiras, eu acho que o filme fica mais abaixo, tanto na filmografia do Alex Garland quanto nos terrores da A24. Muito bem, queridos, depois dessa dissertação do Marcudo, eu amo essas dissertações do Marcudo, vamos de notinhas aqui, né? Eu quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão pra Man, Faces do Medo. Manda ver, Lari. Eu vou dar 66 poltronas amarelas, porque eu não posso dar 666. Mas o principal motivo, e o Marcudo lembrou aqui, a cena do túnel é sensacional, vale o play. E pela Jessie Buckley, maravilhosa, eu gosto muito dela desde Estou Pensando em Acabar com Tudo. Acho que vale sim a experiência. Eu vou dar 70 poltronas amarelas pelos debates que o filme suscita. Eu acho que é muito importante a gente não perder de vista esse ponto. E pela Jessie também. Eu gosto demais dela. Eu espero, como o Marcudo pontuou já, que ela não fique marcada por filmes apenas assim, né, onde ela realmente ganha o espaço e o destaque que ela mereça, porque ela é uma baita atriz. Em nenhum momento você sente que ela está forçando uma atuação. A cena do túnel dá medo por ela, eu já tenho um pouco de medo disso, e vendo aquela cena é pior ainda. Então, pelo debate, por ela, eu dou 70 poltronas amarelas para Man. Eu tô com o Rafa, eu acho que o filme constrói bem o ambiente de tensão, mas ele acaba se perdendo um pouco em como ele quer passar aquela mensagem. Então eu também vou dar aqui 70 poltronas amarelas. Com essas notinhas aqui, nós chegamos à média de 69 poltroninhas amarelas para Man, Faces do Medo. Ô Norbinha, pode soltar aquela vinhetinha boa. O filme vai bem, especialmente para quem é interessado no assunto, seja debate, seja filme de terror. Bom, e por hoje é só. A gente fica por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódios fresquinhos do Senta Que Lá Vem Spoiler para você escutar aí na sua cama, no sofá, no carro, no busão, lavando aquela louça interminável ou passeando por um bosque bucólico e aterrorizante em algum lugar do mundo. Queridos, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Quem ouvir esse episódio andando num bosque, mesmo que seja horripilante, vai estar lá dando risada com a nossa companhia aqui. Espero que todo mundo tenha gostado do mesmo jeito que eu gostei de participar.
Um beijo, gente. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. O Senta Que Lá Vem Spoiler conta com a edição de Norberto Notari, direção de arte de Renato Sansão, produção musical de Rodrigo Maestro. Essa é mais uma produção original da Sônica Podcasts Anywhere. Você encontra mais do nosso trabalho em sonicapodcasts.com. Valeu pela companhia e... Ei, alguém atende de telefone? Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!